Pois bem, caminhamos para o fim de semana com mudanças expressivas e muito aguardadas em Brasília com a reforma ministerial do governo do presidente Lula. Qual vai ser o impacto, será, do mercado financeiro ou no mercado financeiro diante dessas mudanças? Para a gente saber sobre isso, a gente conversa agora com o economista Jason Vieira, que já está aqui conosco. Jason, bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia a todos. Já se esperava muito, né, Jason, essa mudança. PP e republicanos agora entram na esplanada dos ministérios, o que não necessariamente significa uma entrada dos partidos na base do governo. O próprio Republicanos já emitiu uma nota ontem dizendo que não, vai continuar independente e que, embora Silvio Costa Filho vá fazer parte agora do governo, não significa que haverá esse alinhamento partidário. Eu sei que a gente está meio que em compasso de espera no mercado por causa desse feriado prolongado, mas como dá para a gente trazer um pouquinho sobre como o mercado deve reagir agora nos próximos dias? Essas mudanças feitas talvez signifiquem que vai haver um andamento mais acelerado de pautas econômicas no Congresso Nacional. Quais são suas impressões? Na verdade, nesse cenário, o mercado ele está um pouco mais atento, não só à composição nova do governo, mas também como o Lira vai se comportar. Então, nesse sentido, não faz muita diferença essa mudança ministerial. Isso já era uma demanda antiga de parte do Centrão, mas o que se observa agora é que o pragmatismo deve continuar pautando a Câmara. Não, diferentemente do Senado, que tem um peso maior exatamente na sua liderança de apoio ao governo, mas a Câmara provavelmente deve continuar de alguma maneira mais pragmática. O que, em termos de pautas econômicas, não é necessariamente ruim, porque foi a Câmara mesmo que evitou que algumas pautas, como, por exemplo, a PEC da transição, que geraria um custo enorme para o Brasil e um waiver de gastos do governo por 4 anos consecutivos, que isso não passasse. Então, de certa maneira, o mercado não vê com grandes mudanças importantes no sentido de apoiar o governo. Mas, ao mesmo tempo, olha em Lira ali uma posição muito importante no sentido de se preservar o andamento de pautas importantes e evitar que o fiscal, principalmente, seja atingido. Rogério, passado o 7 de setembro, a partir da semana que vem, será que o Congresso vai se debruçar ainda mais sobre essas pautas econômicas? Inclusive o Senado, né, na discussão sobre a reforma tributária, novas audiências públicas, porque uma crítica que foi feita é de que a Câmara aprovou a reforma tributária muito rapidamente e o Senado, pelo menos, quer evitar aquela marca de apenas uma casa carimbadora do que vem da Câmara, né? O importante do Senado agora é fazer um processo de regulamentação do que foi levado a ele, porque foi muito ruim a reforma que foi mandada para lá. A reforma do Senado ela tem um peso muito grande do excesso de penduricalhos que pode levar o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, a quase 30%, de 27%, 28%, que é um número muito ruim em termos não só locais, mas internacionais. Muitas pessoas dizem, mas a média brasileira é 34%. Obviamente, se lembrando de média, atinge mais alguns e menos outros. Se nós deixarmos da maneira como está desenhado agora, vai atingir igualmente a todos numa taxa muito alta. Então, essa revisão que o Senado tende a fazer da pauta, nós tivemos inclusive uma entrevista aqui com o Piotr e com o senador Girão, dizendo que vai haver uma discussão muito mais séria no Senado na tentativa de se limpar isso tudo, é essa expectativa dos investidores do mercado financeiro de que seja uma reforma que é necessária, o mercado apoia, ela é bipartidária, mas o excesso de exceções que ali pautam é muito ruim. Jason, continuando nessa questão da reforma tributária e de outras pautas econômicas que vão ser discutidas nas próximas semanas no Congresso, a coluna do Estadão trouxe hoje uma projeção de economistas apontando que nos próximos anos as contas públicas vão degringolar. Não foi essa palavra que eles utilizaram. Eles disseram que as contas públicas estão caminhando para uma situação muito grave. E essa projeção mostra que, depois de arrecadar todos os impostos previstos agora para esse ano, depois de se pagar todas as despesas, fecharemos 2023 com déficit de 130 bilhões de reais. Lembrando que o governo mandou o orçamento de 2024 para o Congresso, com uma previsão de déficit zero para o ano que vem, mas com a necessidade de se bancar despesas e receitas extras na casa de 168 bilhões de reais. Como é que a gente vai caminhar nos próximos anos? Você concorda com essa projeção?
Sim, inclusive eu faço parte dela dentro desse cenário. Bom, não sabia. E nesse contexto nós vemos que um dos problemas maiores que nós temos aqui é que o governo ele não tem feito nenhum comentário importante no sentido de redução de gastos. Só aumento de gastos e, de contrapartida, aumentos de alguns impostos. E isso é um problema grave. O fiscal, ele norteia de maneira muito importante os juros no Brasil. Ou seja, nós temos uma série de problemas que norteiam os juros, mas o fiscal é um deles. Então, se não houver um fiscal ajustado, nós não temos um caminho muito longo de corte de juros de agora em diante. Muito que se observa é que a média das projeções está falando de juros a 9%, 9,5% no longo prazo. Ou seja, aqueles juros a 2%, que de certa maneira foram um pouco exagerados, não vão ocorrer mais, mas também ficarão juros muito próximos de 10% e o fiscal tem um peso muito grande nisso. Ou seja, o governo não fala de contenção de gastos, não fala de redução de Estado, daí vem a enorme importância do que tende a ser pautado nos próximos dias ou nos próximos meses, principalmente por Lira, que é a reforma administrativa. Ô Jason, falando sobre a reunião do G20, nós teremos uma discussão intensa nos próximos dias, nas questões econômicas, claro, né? E hoje saiu uma informação que é a seguinte: o petróleo Brent superou $90 o barril, fechou na máxima de 10 meses com os sauditas e russos estendendo cortes de oferta. A pergunta é: de que forma que isso vai ser discutido no G20 também, essa questão econômica, e se isso pode ter consequência para a Petrobras, que vai ter que fazer novos repasses para os consumidores? Não, a consequência já é óbvia, a expectativa pela questão da defasagem é de que haja necessidade de mais uma elevação do preço dos combustíveis aqui no Brasil, do gasolina e do diesel. E o G20 ali tem uma situação também bastante estranha, porque nós provavelmente não teremos a presença da China no meio das discussões. A discussão em relação à inflação global, ela continua a pesar muito, mas ao mesmo tempo existe um posicionamento defensivo dos produtores internacionais de petróleo, que por conta de questões de ESG, por conta de todos esses modais agora, tentativa de adoção de modais de novos de energia, muito tem se tornado petróleo, dito energias sujas, com os patinhos feios nessa situação. E ao transformar em patinhos feios nessa situação, essa tentativa de se trocar o petróleo por outros modais energéticos, ela ainda não tem a tecnologia suficiente, como, por exemplo, pela eletrificação do setor automotivo. Se o Brasil, de certa maneira agora, transformasse todos os carros de gasolina e diesel em elétricos, muito provavelmente a nossa rede elétrica não suportaria, porque nós não conseguimos nem suportar picos de consumo de energia quando a atividade econômica se aquece. Imagina se toda a rede fosse eletrificada. Pois bem, conversamos com o economista Jason Vieira a respeito dos principais temas políticos e econômicos dessa semana. Jason, obrigada pela presença mais uma vez e um ótimo fim de semana. Obrigado, até a próxima. Até.